Hoje eu estou aqui informalmente com vocês para tocar num assunto que me é muito perguntado por todas as terapeutas que se formaram conosco, e há muitos anos essa questão é perguntada. E hoje eu vim falar informalmente sobre isso. É a questão de como a gente escolhe uma flor da qual se fazer um floral. Até pouco tempo não se tinha nem ideia por quê. Achava-se que era pela cor, pela beleza, pela quantidade, pela profusão que ela existe no universo, na Terra, mas a física quântica veio abrir algumas visões para nós. A gente parte da premissa que o universo é único, que é um só todo que não se pode dividir, certo? E tudo no universo tem os seus campos de consciência, tanto os seres com vida como os ditos que não têm vida, mas todos eles têm campos de informação que o compõem, é apanhado de informações que faz com que aquele ser, aquele elemento do universo, ele tome forma. Portanto, nós temos que levar em consideração quando um sintonizador floral tem vontade, é chamado para fazer um floral de determinada flor. Isso, de acordo com essa física, não é por acaso. Os campos de consciência do indivíduo se expandem e entram em ressonância com o campo de consciência da dita flor. Isso se chama na física quântica de entrelaçamento quântico, certo? Algumas características das nossas questões entram em sintonia com as características da planta em que se tem a intenção de fazer o floral. Com isso, as questões emocionais e mentais do indivíduo têm que ter um eco na planta em questão, na flor em questão, para que haja esse entrelaçamento quântico. Inclusive, muitas vezes me foi perguntado: poxa, Tânia, por que você não faz desse bougainville que está tão lindo? Ele sempre deu tantas flores, mas, no entanto, naquela época, naquele tempo, naquela situação, não houve o entrelaçamento quântico meu com aquela flor em questão, com o bougainville. No entanto, essas questões pessoais do sintonizador são levadas em consideração. Por quê? Porque elas entram em sintonia com a flor em questão. Outras situações podem acontecer, tipo o local em que você está, o tipo de informação da terra, do entorno, se existem pássaros, se existem outros animais, aquilo é um momento único que vai transmitir também ao floral aquelas informações. Portanto, um floral nunca pode ser copiado, porque mesmo que seja uma mesma flor, mas o local, o sintonizador, o entorno, as condições climáticas, tudo isso vão ter uma influência fundamental para aquele floral ser daquela forma. Portanto, a essência mãe, ela nunca pode ser repetida, ela vai ser única. E mais, como já falamos, da intenção do sintonizador, das observações que ele faz sobre aquele momento e sobre aquela conexão quântica com a flor em questão. Depois disso,
Esse floral, depois que é feita a essência mãe, esse floral vai ser testado por pelos próprios sintonizadores, que normalmente testam o floral, tomam para sentirem como ele está agindo neles mesmos, vai ser compartilhado com outros terapeutas que vão direcionar para determinados clientes, e com isso o floral vai crescendo como um ser único, quântico. Nesta hora, ele passou a ser um ser multidimensional, acrescido das informações de todos os campos a que ele foi submetido. Ou seja, ele interiorizou informações de todas essas pessoas, de todos esses lugares. É uma maravilha, é um ser realmente multidimensional e que vai crescendo por si próprio e se auto-regenerando e absorvendo informações dos campos e das pessoas com que vai se entrelaçando ao longo do tempo. Chegamos à conclusão, portanto, que nós somos co-criadores da nossa realidade. Essa nova visão da física, apesar de nós não sermos físicos, mas em termos de correlações, nos dá essa certeza que nós conseguimos co-criar a nossa realidade. Então, voltando aos florais, quando um terapeuta ele se dedica, ele atende um cliente, ele tem que, em primeiro lugar, fazer esse entrelaçamento de campos de consciência. Você não vai conseguir atender de uma forma boa, plena, se você não se interconectar com o seu cliente, com o campo de consciência dele, a fim de que você perceba quais são as questões que ele apresenta. Algumas questões podem ser apresentadas verbalmente e outras não. Essa informação se dá pela fusão dos nossos campos de consciência, do terapeuta e do cliente. Então, você tem que, a partir disso, pontuar com o cliente quais são os florais que você está prescrevendo para ele e para cada situação dele em si, certo? Ele tem que estar consciente do que ele está trabalhando, estar consciente que ele também é responsável pela própria cura. Tem que ser um corresponsável pela própria cura. Por isso é importantíssimo que se faça esse entrelaçamento de campos de consciência com o seu cliente. Nesses atendimentos, a sua intenção acrescida da intenção do cliente de melhoria, acrescida das informações que os florais vão passar para ele. Na realidade, essas informações que os florais passam, elas servem, como se fosse uma chavinha, é um religare da capacidade intrínseca do cliente de autocura e de autoequilíbrio, certo? Esses florais, eles vão ser uma chave que vai direcionar o cliente a uma autoconstrução, a uma co-construção de si próprio, um autoequilíbrio. É importantíssimo que ele tenha consciência disso, certo? Então, eu espero que nesse resuminho que eu fiz para vocês, eu tenha conseguido passar as relações dos florais e o porquê que as flores nos chamam para fazer determinado floral. Qualquer dúvida, estamos aqui. Até a próxima. Obrigada!